ele também tem uma agenda de show muito tranquila, no sentido de que, cara, nunca vai faltar show pro Lulu, porque ele meteu muito hit, né, cara? Muito, cara, Tem que escolher o que vai tocar, né, a cara? gente fez agora, no mês passado, em maio, uma turnê nos Estados Unidos, né? De um mês, mais ou menos. 20 e poucos dias, quase um mês. Foram, se eu não me engano, foram 9 ou 11 shows, eu não lembro. Eu acho que foram 9 ou 11, uma coisa assim. Cara, todos eles sold out, velho. Todos eles lotados. Claro, assim, 95% brasileiros. Ah, não, sim, mas é normal isso. Mas, cara, lá fora, velho, entendeu? Tem um show, a pessoa sai de um estado pro outro e vai assistir, porque... Lá cara, teve problema também lá em alguma casa lá, de show? Não, nessa turnê, a gente... Na verdade, cara, foi tudo tranquilo. Só teve um problema técnico lá, nessa última turnê. Um cara lá da... Isso foi no... Eu acho que foi no El Rey. Eu não lembro agora nenhum de qual foi a cidade. Qual foi a cidade, cara. Foi no Teatro El Rey. E a gente, já outras turnês que a gente tinha feito lá, né, mais 2 turnês, foi super tranquilo. Só que o cara que era o diretor técnico da casa, o cara tava com uma intenção, de alguma forma, ele não queria deixar a gente usarmos os nossos transmissores, porque a frequência, dizia que a frequência que a gente tinha lá, porque existe bandas, né? Realmente existe banda de frequência que você não pode usar em determinados países, porque às vezes eles usam para televisão, usa para aeroporto. Mas aquela nossa banda de frequência ali, a gente já tinha usado os outros anos, tudo sem problema nenhum. E chegou lá e falou, não, essa frequência aqui a gente vendeu para televisão aqui, e pode ser que vocês tocando aqui vai entrar, ou vocês vão atrapalhar lá, ou eles vão atrapalhar vocês aqui, mas se vocês quiserem aqui, eu tenho um amigo que aluga o equipamento, tal, e caríssimo, assim. Mas caso contrário, vocês decidirem usar o de vocês, corre um grande risco, eles passam direto aqui na frente, ao papo, cara. Eles passam direto aqui na frente, rastreando, e aí vocês tomam uma multa de $5.000. Aí eu falei assim, pô, soou mal, que eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Aí a gente bateu firme e falou assim, cara, não, a gente vai usar o nosso equipamento, nós vamos usar o nosso equipamento porque das outras vezes nós usamos. Não, vamos arriscar. Tudo bem, vamos arriscar. E ficou aquele pé atrás, que eu até chamei o pessoal, falei, cara, sabe que esse cara não tá de maldade, de repente ele vai chamar alguém do órgão para poder realmente a gente... Nesse decorrer, o cara super grosso, cara. O cara assim, aquela alma negra ali, por tudo que passava, teve um momento que ele tropeçou numa cortininha que a gente colocou lá de cenário, que ele começou a xingar todo mundo, tipo assim, brasileiro de merda, não sei o quê, o cara racista, assim, totalmente assim, cara. Aquele cara que você não gostaria de... Ele era o quê? Era o técnico? Ele era o responsável técnico da casa, do som da casa. Aí, só que é o seguinte, ele teve a infelicidade de, quando ele teve esse ataque que gritou, o Lulu já estava na casa, no camarim em cima, assim, ó, a janela dava para ouvir. O Lulu ouviu tudo, ficou na dele. Pô, tanto que depois, no show seguinte, o Lulu falou pra caramba, ó, no mesmo dia, no show, ele falou, gente, ó, valeu, obrigado, todo mundo tá aqui, mas essa é a última vez que a gente vem se apresentar nessa casa. Já é a 3ª vez que a gente vem aqui, e as outras vezes nós fomos super bem recebidos, mas dessa vez aconteceu isso, e falou, cara. Nossa, detonou, bem feio, detonou o cara, mas precisava mesmo, entendeu? Isso gera uma repercussão lá pra quem trabalha lá, isso é feio, né, cara? Sim. Porque, pô, como é que pode? Pessoa vem de outro país, na tua casa você trata mal, sim, entendeu? Assim, em compensação, no show seguinte... e não deu problema nenhum nesse dia, né? Não teve nem problema. Não, cara, você acredita que eu tô com o Lulu já tem 8 anos? Vai fazer 8 anos. Né? Isso, 16, 17, vai fazer 8 anos. São 8 anos sem arrebentar uma corda de guitarra. Sem a gente ter um problema... A gente teve um problema, acho que na minha vida, assim, técnico, que até vai responder a tua pergunta agora, se teve mais algum, que foi num pedal, num Carl Martin, cara. Você conhece esse 4, Carl Martin, que é uma pedaleira, tem essa marca Carl Martin de pedal, né? E é como se fosse um módulo com vários pedaizinhos ali. Eu acho que nesse decorrer desse tempo... Eu sou muito chato, cara. Eu vou lá e plugo, desplugo para poder evitar mau contato. Então, assim, eu procuro fazer de tudo assim, cara, vamos checar aqui, checa dali. O tempo inteiro, cara, durante o show, eu tô pegando a guitarra, antes de entregar, eu afino de novo, eu olho, pra não dar problema, cara. Atenção, atenção total no trabalho ali. Pra não dar esse tipo de problema. Mas, nesses 8 anos, eu acho que só tive um problema técnico de realmente de parou e assim, falar, cara, não sei o que fazer, bicho, não tem mais o que fazer. A sorte que era na última música, cara, do show. Coisa de Deus, assim, eu falei, graças a Deus, cara, a última música... Essa pedaleira parou. Essa pedaleira é o seguinte, o som parou.
Porque a pedaleira são vários pedazinhos do bypass, aquelas chavezinhas tradicionais do bypass. Bancos, né? Tipo bancos. Tipo banco. Não, na verdade elas são módulos. É como se... tipo- Imagine se fossem... São 5 tipo, efeitos. é tipo aquelas da Line 6, né? HX Stomp, essas coisas assim, não é isso? Isso, tipo aquilo. Só que ela é toda analógica. Ok. Você tem um compressor, você tem 2 drives ali, um distorção e um drive. Você tem um chorus e um delay com tap. Ok. É tipo só aquela isso. do Kotzen. Tipo a do Kotzen. Exatamente. Eu não lembro o nome também, mas tipo essa. Mas é um módulo, como se fosse vários pedais ali dentro. Cara, e simplesmente assim, na última música que tem um solo de guitarra lá, maneiríssimo, lá com o Ibo, aquela coisa toda. Parou o som, cara. E ele olhando pra mim, eu, calma, aí eu já, a primeira coisa que eu olho, assim, tá chegando sinal lá no VU lá do transmissor, tá chegando sinal da guitarra, não é a guitarra. Aí então não sei o que, falei, cara, é a pedaleira, bicho. E fui lá na pedaleira e despluguei, naquela agonia, pô, todo mundo já viu o vídeo lá do Steve Lukather. Do Steve Lukather. Cara, que agonia daquele cara, bicho. Eu fiquei também, cara. Não, e o cara foi assim, bicho, ele foi genial, assim, ele olhou, viu que não tinha como fazer, descobriu que era fonte. O cara correu lá, pegou uma fonte, quando ele despluga aquilo ali tudo, eu falo, caraca, como é que o cara vai plugar aquilo agora, no meio do show? E o cara tocando lá, né, velho? Não, ele parece que ele trouxe uma outra pedaleira, botou, não foi isso? Foi uma fonte. Aquilo é Foi uma fonte. É. Ah, tá. Por isso que ele, depois que eu entendi o vídeo, que ele saiu desplugando tudo, porque era simplesmente cabo de AC, cabo de energia ali, né? E ele foi... cabo de AC não, cabo do pedal, né? Aí ele saiu plugando e voltou a funcionar. Mas assim, nesse dia foi esse desespero, cara. Tentando tirar, descobrir, aí eu olhei pra ele e falei, não tem como. Aí ele entende também, né, cara? As pessoas falam as coisas, mas eu posso falar tudo assim. O Lulu não é um cara insensato, cara. Ele é um cara mega inteligente. Então, assim, cara, disso daí, quando realmente é um vacilo, que você fala assim, cara, pô, dê bobeira, aí aquele puxão de orelha é necessário, é onde a gente aprende. Né? Mas nesse dia ele viu que realmente não tinha o que fazer. Beleza. E eu fiquei, cara, arrasado. Cara, o que aconteceu, cara? Aí, beleza, mesma coisa. Acabou o show, ele foi pro camarim. Aí, tinha até a história do camarim. Aí eu fui lá na pedaleira, olhei tudo, cara. Falei, cara, o que pode ser isso aqui? Sabe o que eu descobri que era, cara? Uma chave dessa do Carl Martin, uma chave dessa DPDT, botãozinho daquele que você pisa ali, ele pisou numa música anterior para fazer o solo, depois para fazer um som lá, depois pisou para fazer um solo, e simplesmente na hora de voltar, né, para você, por exemplo, você tem, falando de eletrônica assim, você tem ali 3 pontos, você tem o sinal que chega, ou a chave ela joga para um lugar, que seria a placa de circuito e vai sair o som com efeito, ou ela joga, a Turbopass ele joga o sinal direto para sair limpo, o som da guitarra, né? Nessa de voltar pro som limpo, deu algum problema na chave, cara, que a chave não conectou. Mas na hora da correria, no meio do show, público e tal, como é que você vai descobrir que é a chave? Mas aí também inviabilizou também ali na hora, né? Tem que abrir pra... Não, mas eu só descobri isso depois. Que eu falei, ó, gente, Consertou? não mexe, não desliga nada o som. Quando acabou o show, fechou a cortina. Gente, ó, não desliga nada, deixa do jeito que tá. Agora eu vou ter que descobrir o que é. Eu consertei depois, eu troquei a chave, né? Ficou de Mas boa. aí no camarim... Aí eu não cheguei no não. camarim... Não, que aí a gente é chamado no camarim, né, cara? Chama o fulano e o Lovato. Aí eu, Aí, na época, como se fosse marinheiro de primeira viagem, né, cara? Na época, tremia na base, né? Aí cheguei no camarim, cara, e ele... O que aconteceu? Calmão, né? Meu coração ali... Ele, calmão. O que aconteceu, Lovato? Falei, Lulu, cara, na hora não tinha como resolver, mas agora eu descobri que o problema era uma chave do pedal que deu problema. Eu expliquei toda a situação técnica. Aí ele falou... Imagina se fosse no show dos Rolling Stones, Maracanã lotado, e parasse aquele coisa. Aí eu falei, eu não quero nem imaginar, Lulu, porque assim, não tinha o que fazer e tal. Ele, então, pensa nisso, porque da próxima vez, se fosse, ainda bem que foi a última música, imagina se fosse na primeira música. Então, dali, aí você já começa a pensar assim, cara, pensei, eu falei, cara, eu tenho que ter plano B, C, D, E até o Z, cara. Nessa época você não tinha ainda um setup... Eu até tinha, cara, eu montei, mas assim, a minha ideia nessa época, assim, eu montei um pedalboard completo, separado. Mas assim, não dava tempo, cara. Tava, tipo assim, solo final da música e tal. Não, mas se fosse, então, na primeira música, daria tempo de mudar. Daria tempo de mudar, aí já tem... Hoje em dia, teve uma época aqui que eu fiz, para não ter esse tipo de problema, a gente usava assim,
Eram amplificadores LR, né? Sempre usou estéreo. E nessa época usava-se o Vox AC30. Eu colocava 4 amplificadores ligados ao mesmo tempo, cara. Imagine 4 valvulados ligados ali, paralelo ali. Você tinha os 2 que estavam vindo o sinal da pedaleira. E eu criei um switchzinho, cara. Eu comprei uma caixinha desse tipo de pedal de metal com várias chaves. Ali eu fiz o meu esquema elétrico e montei o seguinte: vinha o sinal da pedaleira LR, ele entrava ali e ali me dava opção. Se desse pau em um dos amplificadores, eu girava uma chave, ele pegava aquele sinal e jogava para o outro direto, sem precisar trocar, tirar cabo, sem nada. Desse problema nos dois ou vice-versa, eu trocava. Se desse problema no RF, ele já jogava automaticamente, eu virava uma chave, eu conseguia ligar a pedaleira direto, a guitarra direto através de cabo na pedaleira. Se desse problema na pedaleira, eu girava uma chave lá atrás e eu jogava o sinal do RF para um setupzinho de pedais que eu controlava lá atrás. Então, assim, pelo menos os primários, né? O efeito chorus, né? O efeito Leslie, o delay, os primários já tinha lá uma distorção. Então, assim, esse era o setup que eu montei que não dava erro. Só que aí ele ficava meio inseguro. E, pô, mas esse monte de sinal que passa daqui, passa dali, isso não dá problema, não perde sinal da minha guitarra. E aí eu senti que se ele ficou umas 2, 3 vezes que ele perguntou, ele tava inseguro, cara. Eu não posso deixar o cara inseguro. Aí eu tirei tudo. Falei, cara, vamos fazer então modo raiz. Hoje em dia, assim, eu trabalho assim, tem os amplificadores, sempre faço revisão, cara. Eu sempre olho antes de ligar, eu desmonto lá atrás, mexo na válvula para às vezes você aquece ali, acaba dando zinabre, alguma coisa. De um show para o outro eu faço isso. Sempre verifico tudo antes. Por quê? Para evitar de dar problema. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.